O torcedor vascaíno tem nesta quarta-feira motivos de sobra para sorrir. A movimentação nos bastidores de São Januário está intensa e recheada de novidades que enchem o coração da torcida de esperança para o restante da temporada. E não é exagero dizer que o Vasco da Gama vem virando uma página importante na sua história recente com uma série de decisões e estratégias que estão mexendo diretamente com o presente e o futuro do clube. Vamos começar falando de uma notícia que pegou muitos de surpresa e animou geral: a possível chegada de um nome de peso vindo diretamente da seleção equatoriana. Sim, o Vasco está de olho em Alan Minda, atacante de apenas 22 anos revelado pelo Independiente del Valle Clube, que aliás será adversário do Cruz Maltino na próxima fase da Copa Sul-Americana. Minda hoje pertence ao futebol belga e mesmo sem viver sua melhor temporada continua sendo um jogador diferenciado, habilidoso, veloz, que atua pelos dois lados do campo e que tem tudo a ver com o estilo de jogo agressivo pedido por Fernando Diniz. O nome de Alan Minda surge no radar como reflexo direto da atuação firme e precisa de Admar Lopes, o novo diretor executivo de futebol do Vasco, que já chega ganhando elogios não só da torcida mas também do mercado. Empresários, agentes e profissionais da bola têm destacado a postura séria e estratégica de Admar, que já entendeu o tamanho do Vasco e está usando sua experiência e conhecimento de mercado sul-americano e europeu para colocar o clube em outro patamar. A busca pelo equatoriano é só um exemplo disso. Mas não para por aí. Outra notícia que mexeu com o coração vascaíno foi a iminente renovação de dois nomes fundamentais para o elenco atual: o goleiro Léo Jardim e o meia Felipe Coutinho. A diretoria está nos ajustes finais para oficializar a permanência desses dois pilares. No caso do Léo Jardim, a expectativa é de um contrato de 4 anos com renovação automática por metas atingidas, o que pode levar o vínculo até 2030. Com isso, ele entraria para o seleto grupo dos 5 goleiros mais bem pagos do futebol brasileiro, algo que mostra não só o reconhecimento do clube mas também o investimento pesado em manter uma base sólida e confiável. Já Felipe Coutinho, ídolo da torcida e cria de São Januário, está cada vez mais perto de retornar de vez ao clube que o revelou. O Vasco espera que ele consiga rescisão com o Aston Villa para assinar um contrato definitivo. Caso isso se confirme, o acordo inicial seria até o meio do ano que vem, com possibilidade de prorrogação até dezembro de 2026. Se não houver rescisão, o plano B é um empréstimo até o fim da temporada. Em qualquer cenário, o importante é que o Coutinho está muito perto de vestir novamente a camisa do Gigante da Colina, e mais, o clube já ofereceu a ele a emblemática camisa 10 que ficou vaga após a saída de Dimitri Payet. Inclusive, uma história recente mostra o quanto o Coutinho tem Vasco correndo nas veias. Ele inaugurou um instituto na zona oeste do Rio de Janeiro voltado para a educação e o esporte de crianças e jovens. Até aí tudo ótimo. Mas o detalhe que chamou a atenção foi quando ele recebeu 140 bolas com as cores vermelha e preta, cores do maior rival do Vasco. Coutinho não pensou duas vezes e exigiu a troca imediata das bolas, mostrando que mesmo fora de campo não abre mão de suas raízes vascaínas. Enquanto o extracampo se movimenta dentro do CT Moacir Barbosa, Fernando Diniz começa a enxergar novas possibilidades para o elenco. Jogadores que estavam fora dos planos passam a ganhar espaço e destaque nos treinos. 3 nomes da base têm chamado a atenção do treinador: o zagueiro Kaique Ferreira, o lateral direito Paulinho e o atacante GB. Cada um deles tem mostrado personalidade e qualidade, e o que mais impressiona é o caso do Kaique, que com apenas 16 anos, oriundo do Sub-17, já participa de atividades com o time profissional. Um talento raro que promete render assunto nos próximos capítulos. GB, por sua vez, quase foi negociado no início do ano, mas o Vasco segurou o garoto e parece ter feito bem. Ele é rápido, habilidoso e tem tudo para ser uma peça fundamental no ataque. Paulinho, já conhecido por quem acompanha as categorias de base, também vem confirmando as expectativas e deve ganhar oportunidades em breve. O trio forma uma promessa interessante para o futuro imediato do Vasco e mostra que o trabalho de base está enfim começando a dar frutos consistentes. Além dos meninos da base, outros 3 nomes que já estão no elenco principal também vêm se destacando nos treinos e despertando o olhar do técnico. David Jean, Davi Menezes e Lodi Augusto são jogadores que estavam praticamente esquecidos, mas agora surgem como reforços internos. David, em especial, é um caso simbólico. Depois de uma temporada passada muito boa, ele se lesionou e ficou de fora por muito tempo. Agora recuperado, vem mostrando nos treinos que ainda pode entregar muito.
A expectativa é que ele reapareça na lista de relacionados para o amistoso contra o Montevidéu neste sábado. Jean Davi Menezes, que até então não havia emplacado com nenhum técnico, começa a ganhar espaço justamente por suas características técnicas que se alinham bem ao estilo de jogo de Diniz. Um jogador de toque rápido e inteligente que pode ser muito útil se conseguir manter a intensidade. E Loda Augusto, que passou por momentos difíceis no início da temporada, agora retorna com outra postura, com mais foco e entrega, ganhando pontos com a comissão técnica. Esses nomes mostram que o Vasco pode estar encontrando soluções dentro do próprio elenco, o que é essencial em um calendário apertado e numa temporada cheia de desafios. Quando se fala em reforços, muitas vezes se esquece que um jogador recuperado ou valorizado internamente pode ser tão importante quanto uma contratação bombástica. Mas é claro, o torcedor vascaíno quer mais. E o clube também. A busca por reforços continua e Admar Lopes já deixou claro que o foco está em trazer jogadores que possam fazer a diferença, principalmente no setor ofensivo. O nome de Alan Minda é um indicativo do tipo de atleta que o Vasco procura: agressivo, de velocidade, que ataca espaço, que encara a marcação. Um jogador de ponta, literalmente, que possa ser o espelho do que Ryan faz pelo lado direito, só que agora pelo lado esquerdo do campo. Na temporada passada, Alan Minda teve números razoáveis, com 8 gols e 6 assistências em 39 partidas. Nesta temporada foram 3 gols e 6 assistências em 41 jogos. Pode parecer uma queda de desempenho, mas o estilo de jogo do clube belga e o papel tático desempenhado por ele por lá influenciaram nesses números. No Vasco, com liberdade e um sistema mais ofensivo, ele pode render muito mais. O clube busca a contratação por empréstimo com opção de compra, uma estratégia que tem sido adotada também para outros alvos, como o colombiano Andrés Gomes, outro nome ventilado recentemente. A ideia é não comprometer financeiramente o clube de forma precipitada, mas ainda assim apostar em nomes com potencial de crescimento e valorização. Essa movimentação toda só é possível porque o Vasco, com a chegada de Admar Lopes, ganhou um novo rosto no mercado. Empresários agora enxergam o clube com mais confiança. O diálogo melhorou, a credibilidade aumentou e os negócios começam a andar com mais fluidez. Não é exagero dizer que em pouco tempo o Vasco voltou a ser protagonista nos bastidores do futebol brasileiro e sul-americano. E se esse novo momento se confirmar dentro de campo com resultados positivos e boas atuações, o torcedor pode enfim começar a sonhar alto novamente. Porque o Vasco está se reconstruindo. Não apenas com contratações, mas com ideias, com gestão, com visão de futuro. E quando tudo isso se alinha, os frutos começam a aparecer. E enquanto o elenco atual ganha novas alternativas e a diretoria se movimenta com inteligência, o Vasco também começa a colher os frutos do trabalho de longo prazo que vem sendo implementado nos bastidores. O clube entendeu que para competir de verdade no futebol brasileiro e sul-americano não basta apenas contratar nomes de impacto. É preciso planejamento, olho no mercado e principalmente valorização do que se tem em casa. E é exatamente isso que Fernando Diniz vem fazendo. O técnico, conhecido por sua filosofia ofensiva e por extrair o máximo de seus jogadores, começa a moldar o elenco vascaíno com a sua cara. E nesse processo, atletas que antes eram considerados descartáveis passam a ganhar nova vida. O caso de Jean Davi Menezes é emblemático. Ignorado por diferentes treinadores que passaram por São Januário, ele não teve chances reais de mostrar seu futebol. Mas agora, com o Diniz no comando e um modelo de jogo que valoriza a técnica, a movimentação e a inteligência tática, Jean Davi finalmente começa a brilhar nos treinos. O próprio departamento de desempenho do Vasco foi pego de surpresa com a evolução do jogador. A intensidade ainda precisa melhorar, mas tecnicamente ele vem se mostrando um diferencial. E é exatamente esse tipo de jogador que Diniz sabe aproveitar como poucos. A expectativa é que Jean Davi ganhe minutos nos próximos amistosos e, dependendo do seu rendimento, possa inclusive mudar os planos da diretoria, que até então considerava negociá-lo nesta janela. Outro que passou por um verdadeiro renascimento é Loda Augusto. Muito questionado pela torcida no início do ano e com problemas pessoais que interferiram em seu rendimento, o meia parece ter reencontrado a motivação. Segundo relatos de dentro do clube, ele voltou das férias com uma postura completamente diferente, mais dedicado, mais focado e, acima de tudo, disposto a recuperar o prestígio perdido. E isso tem agradado demais ao técnico, que acredita que ele pode ser uma peça útil na rotação do elenco. Já o caso de David é ainda mais impactante.
O atacante que teve um papel fundamental na reta final da temporada passada foi duramente atingido por uma lesão séria que o tirou de combate por meses. Muita gente chegou a duvidar de sua recuperação, mas David mostrou que além de talento tem também garra e comprometimento. Seu retorno aos treinos vem sendo acompanhado com entusiasmo e tudo indica que ele estará pronto para voltar aos gramados no jogo contra o Montevideo, o que pode ser um passo importante para consolidar sua volta ao time titular. E falando nesse amistoso, a partida contra o Montevideo Wanderers será uma ótima oportunidade para Fernando Diniz testar suas opções e observar de perto esses jogadores que vêm se destacando nos treinos. Além disso, será um importante termômetro para o elenco que se prepara para enfrentar o Independiente del Valle pela Sul-Americana. A comissão técnica quer um time afiado, entrosado e com alternativas ofensivas que possam surpreender o adversário equatoriano. O clima dentro do clube, aliás, é de otimismo. A chegada de Admar Lopes não apenas agitou os bastidores, mas também criou uma nova atmosfera no ambiente interno. A confiança aumentou, os jogadores sentiram a diferença de ter alguém comprometido e presente no comando das negociações. O executivo tem sido elogiado por sua transparência e pela forma direta com que conduz as conversas. Isso dá segurança não só para os atletas, mas também para os empresários e para todos os profissionais envolvidos nas tratativas. É uma mudança clara em relação aos últimos anos, quando o Vasco sofria com indefinições, atrasos e falta de planejamento. Hoje, com uma diretoria mais ativa e um comando técnico que sabe o que quer, o clube começa a se reposicionar no mercado e atrair jogadores que antes nem cogitariam jogar em São Januário. A estrutura ainda precisa melhorar, é verdade, mas o projeto já começa a se tornar mais atrativo. E isso se reflete também nas categorias de base. O destaque de jogadores como Kaique Ferreira, Paulinho e GB mostra que há uma nova atenção sendo dada aos talentos formados em casa. O caso do Kaique é particularmente simbólico. Com apenas 16 anos ele já treina com os profissionais e chama atenção não apenas pelo talento, mas pela maturidade. O zagueiro impressiona pela leitura de jogo e pela segurança com que atua mesmo enfrentando jogadores mais velhos e experientes. O Vasco sabe que tem uma joia nas mãos e começa a traçar um plano especial para seu desenvolvimento. Paulinho, por sua vez, é um lateral com muito potencial ofensivo e que já era apontado como uma das promessas do Sub-20. Agora, com Diniz no comando, tem a chance de acelerar sua transição para o elenco principal. IGB, com seu estilo explosivo e habilidade no 1 contra 1, é aquele tipo de jogador que pode decidir partidas. O clube entende que segurá-lo foi uma decisão acertada e que ele pode ser importante ainda nesta temporada. Esse processo de integração entre base e time principal tem sido um dos pilares da nova gestão. A ideia é criar um fluxo constante de talentos que possam ser aproveitados no time de cima, reduzindo a dependência de contratações caras e fortalecendo a identidade do clube. Jogadores formados em casa têm mais identificação, mais comprometimento e muitas vezes mais vontade de vencer. E quando são bem trabalhados, podem render tanto quanto reforços estrangeiros. Mas claro, nem só da base vive o Vasco. O clube sabe que precisa de reforços pontuais para subir de patamar. Por isso a diretoria segue mapeando o mercado e mantendo conversas com possíveis alvos. Além de Alan, ainda outros nomes estão sendo analisados. O perfil buscado é, claro, jogadores jovens com potencial de revenda, mas que já tenham bagagem e estejam prontos para contribuir de imediato. E, se possível, que cheguem por empréstimo com opção de compra, minimizando os riscos financeiros. Essa estratégia mostra que o Vasco aprendeu com os erros do passado e está tentando equilibrar ambição com responsabilidade. A contratação de Admar Lopes foi sem dúvida um divisor de águas nesse processo. O dirigente trouxe novas ideias, contatos importantes e uma visão de mercado muito mais ampla. Sua experiência em clubes europeus e sul-americanos está sendo colocada em prática com rapidez e eficiência. E isso tem feito diferença. Jogadores como Alan Minda, que antes talvez nem escutassem uma proposta do Vasco, hoje veem o clube como uma oportunidade real de crescimento. O projeto esportivo está mais claro, a estrutura vem melhorando e a comissão técnica é reconhecida no cenário nacional. Tudo isso pesa na hora de escolher um novo destino. A prioridade neste momento é reforçar o setor ofensivo com jogadores que possam atuar pelas pontas. A ideia é ter mais velocidade, mais drible e mais capacidade de desequilíbrio individual. O Vasco quer pressionar alto, recuperar a bola rápido e atacar com intensidade.
E para isso precisa de atletas com essas características. Fernando Diniz já deixou claro o que deseja e a diretoria corre contra o tempo para atender suas demandas. É uma janela importante para o Vasco. Uma janela que pode definir o rumo da temporada. Com o time começando a ganhar corpo e as peças se encaixando, a chegada de 2 ou 3 nomes pontuais pode transformar o elenco em um dos mais competitivos do país. E o torcedor sente isso. A empolgação voltou. O engajamento nas redes sociais aumentou, as camisas estão vendendo mais e a expectativa para os próximos jogos é enorme. O Vasco enfim parece ter reencontrado seu caminho. Não é fácil, não é rápido, mas os sinais são positivos. A torcida que tanto sofreu nos últimos anos começa a vislumbrar um futuro melhor. E tudo isso começa com boas escolhas dentro e fora de campo. Escolhas como a de manter Léo Jardim, trazer Coutinho de volta, valorizar a base e buscar reforços que realmente façam sentido. Se o clube conseguir manter essa linha de trabalho, os resultados virão. Talvez não imediatamente, mas com certeza de forma consistente. Porque quando se tem projeto, gestão e talento, o sucesso é só uma questão de tempo. E o Vasco da Gama, com sua tradição, sua história e sua torcida apaixonada, merece voltar ao topo. Cada passo dado agora é um passo na direção certa. E o mais importante dessa vez, parece que não vão parar no meio do caminho. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Martelo batido. O nome de Brian Rodrigues voltou a agitar os bastidores do futebol carioca nesta semana. O jovem atacante uruguaio, que já vem sendo especulado em vários clubes brasileiros, apareceu para realizar exames médicos na Colina Histórica, sinalizando que sua contratação pelo Vasco da Gama pode estar mais próxima do que se imagina. O burburinho nos corredores do clube não para de crescer e torcedores já começam a sonhar com a possibilidade de ver o talento de Rodrigues vestindo a camisa cruz-maltina. Brian Rodrigues, que vem se destacando no cenário sul-americano desde suas passagens por clubes do Uruguai e do México, tem chamado a atenção pela velocidade, habilidade e faro de gol, características que poderiam agregar muito ao time vascaíno. Apesar do momento conturbado que o clube atravessa, com desafios dentro e fora de campo, a possível chegada do atacante é vista como um reforço de peso para a temporada. A imprensa especializada tem levantado a possibilidade de que a diretoria já tenha praticamente fechado um acordo, restando apenas os trâmites burocráticos para a assinatura do contrato. A visita de Rodrigues para realizar os exames médicos na sede do Vasco alimenta ainda mais as especulações, já que este é, tradicionalmente, um passo importante antes do anúncio oficial de qualquer contratação. O jogador estaria animado com a oportunidade de atuar em um clube com tanta história e a apaixonada torcida, que busca retomar seu lugar de destaque no futebol brasileiro. Fontes próximas à negociação indicam que a negociação está avançada, mas ainda não há nada oficial. O clima nos bastidores é de expectativa, e os torcedores cruz-maltinos acompanham ansiosos os próximos capítulos dessa novela. No entanto, apesar do martelo batido nos rumores, ainda há certa cautela entre os envolvidos. O Vasco, que tem passado por dificuldades financeiras, precisa ajustar detalhes para não comprometer o orçamento do clube. Já Rodrigues avalia a melhor opção para sua carreira, considerando a visibilidade do futebol brasileiro e o potencial do Vasco em oferecer um ambiente competitivo. Por isso, embora a visita para exames seja um indicativo forte, ainda não dá para garantir com certeza que o anúncio será feito nos próximos dias. Se confirmar, a contratação de Brian Rodrigues pode representar uma injeção de confiança para o elenco, além de trazer uma nova energia para a torcida vascaína, sempre sedenta por bons nomes e resultados. A expectativa é de que, caso tudo caminhe bem, o uruguaio se junte rapidamente aos treinamentos e comece a atuar o quanto antes, ajudando o Vasco a buscar seus objetivos na temporada. Até lá, fica o burburinho, as especulações e o sonho dos fãs cruzmaltinos de verem mais um talento chegando para reforçar o time. Será que a Colina Histórica vai mesmo receber Brian Rodrigues? O tempo vai dizer, mas o martelo parece estar prestes a cair. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas.
Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.